muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu quero render graças a Deus por essa oportunidade. É um privilégio poder estar num culto como esse, render ações de graças a Deus pela vida do pastor Ananias. O pastor Ananias é uma bênção na nossa vida, e poder estar aqui hoje é uma honra muito grande. E poucas pessoas aceitariam isso, né? Porque é um desafio que a gente procura romper no desejo de mostrar a multiforme graça de Deus, a maneira com que Deus pode se revelar. E deixar claro que no reino de Deus não tem um assim e outro assado, mas são essas diferenças que nos unem num único propósito. E essa foi a nossa motivação para que nós simultaneamente pregássemos a palavra de Deus. Às vezes a gente se assenta como espectador e pensa, eu quero ver o que Deus vai falar, né? Só que hoje aqui tem duas moças que precisam de intercessores para que o nome de Deus seja glorificado. Mas que você possa estar aí, de fato e de verdade, posicionado. Senhor, tem misericórdia das tuas filhas. Senhor, comunica o que tu queres falar. Tem aqui intercessores que a gente pode contar dessa maneira? Nós estamos contando com vocês e com a humildade e a simplicidade do coração de vocês, para vocês ouvirem com humildade, porque é bom ter um bom ouvinte, né? Que tem misericórdia, né? Então que você possa salpicar a sua audição hoje aí com a misericórdia de Deus. É isso, Gabi. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome na noite desse dia. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Acreditamos piamente que o Senhor projetou de Ti vem o querer e o efetuar das coisas que acontecem. É nessa confiança que nós Te glorificamos por essa oportunidade e pedimos, como Tu tens sido na nossa vida até o dia de hoje, seja hoje uma vez mais de maneira especial testificando a palavra da nossa boca. Que sejamos um no Teu Espírito aqui, Senhor, e que o Teu povo esteja ligado na mesma direção. Porque Tu dizes na Tua palavra que aquele que é do Espírito tudo discerne. Vai trazendo à mente de todo o Teu povo que está ao alcance da nossa voz. Uma mente apurada, Senhor, uma mente desprovida de vaidade, de arrogância e de expectativa humana, uma mente dependente. Alinha o nosso coração ao temor que há em Ti, para que não haja entre nós nenhuma válvula de escape que roube a atenção daquilo que Tu queres falar à Tua igreja. Senhor, eu acredito que o Senhor nos levantou nessa noite, neste tempo, para nos trazer uma direção. Eu quero aqui declarar, Senhor, em meu nome, em nome de Gabriela, que o comando dessa obra Te pertence. Declarar em nosso nome que estamos contando com o Senhor. Declarar em nosso nome diante do Teu altar que não aceitamos gracinha, retaliação, piadas e ameaças do inferno. Seja agora envergonhada toda a intenção e plano do maligno frustrado. Abre, Senhor, as comportas do céu com revelação sobrenatural sobre a nossa cabeça. E enquanto o Senhor estiver ministrando a Tua santa palavra sobre nós, faça conosco o que Tu disseste que faria quando nos separou ao santo ministério da palavra, dizendo que aonde fôssemos Tu curarias os enfermos, Tu levantaria os caídos, Tu restauraria os quebrados, declararia a libertação dos cativos. Senhor, essa casa é Tua, passeia com a gente nesse altar, pisa conosco neste altar, em nome de Jesus. E outra vez, mostre a diferença daquele que Te serve e daquele que não Te serve, em nome de Jesus. Assim oramos, temendo e crendo, em nome de Jesus. Quem concorda, diga Aleluia. Esther, capítulo de número 6. Essa é a palavra que o Senhor nos confiou para esta noite. Exaltado seja o Teu nome. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, presença. Eu sei que está muito cheio, mas eu vou pedir que, se você for achando, se coloque de pé, por favor.
Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Você que não achou ainda, a gente espera. Esther, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou o rei trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guarda da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e que galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se fez a ele. E disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, nós estamos diante do livro de Esther. Em rápidas palavras, esse livro conta acerca de um grande livramento que Deus deu ao povo, aos judeus, e a forma como Deus usou Mordecai, a forma como Deus usou Mardoqueu ou Mordecai, como Deus instruiu este homem a fim de que o povo fosse livrado de uma sentença que havia sido decretada. Mardoqueu, ele sofreu perseguições e retaliações por conta disso, e é acerca deste homem que nós vamos pregar nessa noite. Um homem que tinha um registro. Quando você observa o versículo 1 do capítulo de número 6, na minha versão, por exemplo, ao meio da revista corrigida, vai dizer que quando o rei perde o sono, ele vai consultar, e eu particularmente gosto muito dessa expressão porque ela é muito atual para os nossos dias, né? Crônicas é mais para aqueles dias, né? E na versão mais atualizada, diz que o rei foi consultar o livro dos registros. E Mardoqueu se encontrava no livro dos registros, o livro do memorial. Que fique claro que todo o desenrolar de honra de Deus, de recompensa de Deus, de escape de Deus sobre a vida deste homem tão importante dentro desse contexto que a Gabi acabou de narrar, ela vai começar a partir de um registro, de um feito de Mardoqueu, feito esse que já foi relatado aqui. Ele teve o privilégio da informação antecipada de que havia uma conspiração contra o rei, e ele livrou o rei de assassinato nessa conspiração, e automaticamente esse feito entrou no livro do registro. Diga comigo, registro. Diga mais forte, registro. É interessante porque esse registro não deve ser observado apenas como um registro de um cartório, mas a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, a partir do verso 16 em diante, o texto vai dizer que Israel estava vivendo um tempo de apostasia de Deus, e eles estavam tão desacreditados acerca das memórias e das lembranças do que Deus já havia feito nos dias de seus pais, que eles começaram a achar que não tinha mais problema de pecar, haja vista que não havia consequência para aquele pecado. Ocorria então que o povo, vendo que os soberbos não eram sentenciados, ocorreu então que eles, vendo que os pecadores não viviam a consequência daquele erro no tempo que eles queriam ver, o texto vai dizer que o povo de Israel começou a, dentre eles, olhar um para o outro e dizer: que pequemos, não há recompensa para a soberba, que sejamos soberbos, não há retaliação para quem assim o é. E aí o texto diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e disse: um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eu não sei se você está entendendo. Eu vou utilizar-me, por exemplo, de uma outra versão, aonde diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escrevia no memorial que há diante dele de todo
todos aqueles que falam em seu nome. O que Malaquias está dizendo é o seguinte: aqueles que estão dizendo que podem ser soberbos, que não há consequência para a sua soberba. Aqueles que estão dizendo que podem ser arrogâncias, porque não há consequência para a sua arrogância. Aqueles que convidam, dizendo vamos pecar, sobre eles eu não estou nem escrevendo o registro. Mas Malaquias vai lá e diga que fique claro que aqueles que ainda me temem, aqueles que têm zelo pelo meu nome e aqueles que têm feitos, o que ele está dizendo é: todos aqueles que falam em meu nome estão escritos no livro do registro que há diante de mim. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus nos trouxe hoje aqui para, através da vida de Mardoqueu, dizer: há um registro, há um registro, havia um registro dos feitos de Mardoqueu. E eu me lembro de Salmo no capítulo 56, número 56, versículo 8, quando o salmista diz: tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão elas no teu livro? O que o salmista está dizendo: será que as lágrimas que eu chorei se perderam? Será que os choros que eu derramei foram lançados fora? Tem um registro de Deus que sabe tudo que você tem passado. Há um registro de Deus que tem visto a tua renúncia, a tua lágrima, o teu sofrimento está registrado. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que fique claro que tudo que você tem feito, que tudo que você tem passado, que o teu zelo com a minha obra, que o teu carinho com o meu nome, que a maneira com que você tem agido em defesa do reino está registrado. Eu vi quando você chorou, eu vi quando você sofreu, eu vi quando você tirou o lixo do banheiro, eu vi quando o seu nome não estava na escala e mesmo assim você executou o serviço. Está registrado. Às vezes que você disse não, quando poderia ter dito sim e não tinha ninguém para ver. Deus está dizendo: eu vi as vezes que você mudou o rumo só para não cair de novo naquele pecado. Não tinha pastor, não tinha levita, mas eu vi. Você precisa entender nessa noite que algo que fica muito claro para nós nessa história: há um memorial, há um registro. Repita isso comigo: está registrado. Faça por favor isso, olhe para o teu irmão e diga para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Está registrado. Está registrado. Há um registro. Você precisa aceitar, receber e entender. Agora veja bem. Veja bem. Esse registro foi de um feito que não havia sido revelado diante dos homens, mas havia sido registrado. Justamente por isso o rei pergunta: qual foi a recompensa que foi dada por causa deste feito? E os presentes vão dizer: Senhor, nada foi feito. Veja como o feito é passado, mas está registrado. O que foi feito já tem tempo, mas está registrado. Não recebeu a recompensa quando fez, mas alguém. Nesse momento, você vai perceber por quê. Porque o padrão de honra de Mardoqueu é tão alto a ponto do rei desejar honrá-lo com a mesma moeda, com a honra. Foi feito algo no secreto e não houve recompensa. Aí quando a gente observa isso, é impossível falar sobre isso sem mencionar Mateus capítulo de número 6. Porque é a forma com que Deus diz que as coisas registradas são recompensadas. Para que haja uma recompensa, Ele vai deixar isso muito claro. Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos. E Ele vai dizer: olha, quando vocês forem entregar uma esmola, fazer obra de caridade, faça com a tua direita, de maneira que a tua esquerda não suspeite do que foi feito. Quando fores orar, ora de uma maneira que tu entregues a palavra de oração no secreto.
E ele vai dizer tanto para uma coisa quanto para outra. E o teu pai que vê em secreto, porque o feito é registrado em secreto. O teu pai que vê em secreto. Está lá no livro, irmão, o feito. O pai está vendo. Te recompensará em secreto? Não. Te recompensará em Público. Em Público. Em Público. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo sobre esse registro? Deixa-me só falar uma coisinha aqui. Esses dias eu estava pensando sobre solidariedade e caridade. Eu vejo um Mardoqueu que tem caridade. Deus me guarde falar alguma coisa que seja pejorativa à solidariedade. Eu não estou louca. A solidariedade é maravilhosa. Mas se eu fosse descrevê-la como uma pessoa, e se eu fosse determinar caridade e solidariedade na descrição de duas pessoas, como se eu dissessem que essas palavras são pessoas, e alguém chegasse para mim e dissesse: irmã, diga-me aí, como é a solidariedade? Eu diria: a solidariedade é linda, a solidariedade é popular, a solidariedade é amada, a solidariedade é querida. Diga aí, e a caridade como é? Eu diria: ninguém sabe, porque ela nunca fala nem tira foto. Tá entendendo? Você só tem que se preocupar de que é um registro, e esse memorial está diante de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E é importante que você saiba de uma coisa, que fique claro na tua mente, que esse registro, ele gera um decreto. Porque o rei pergunta o que foi feito diante do que Mardoqueu fez, e alguém diz nada. Então ele se questiona acerca do que fazer. E é agora o rei desejando recompensar, e ele estabelece um decreto mediante o registro que está anotado. Veja como todo o desejo de Assuero honrar a Mardoqueu parte de um registro que ele leu. Veja bem agora, essa é a cena. Ele leu o registro, perguntou aos guardas, recebeu a informação de que aquilo que foi feito em secreto ainda não tinha recebido recompensa, nem pública nem nenhuma. E enquanto no seu coração ele já projeta um meio de honrar ao homem que ainda não teve recompensa, o texto vai dizer que Amã projetava do lado de fora, já estava no pátio. Nós lemos isso aqui no verso de número 4. Diz assim o texto: e acabando Amã de entrar no pátio, porque desejava lhe falar da forca que havia preparado para Mardoqueu. Quando ele vem entrando, ele não sabe, mas o rei já estava projetando uma maneira de honrar a Mardoqueu. Veja, baseado num registro. Veja, Amã tem um projeto, mas o rei está decidido a estabelecer um decreto. Eu posso imaginar, Camila, Amã saindo de casa e comentando. A esposa sabe, os amigos sabem. Hoje vou preparar uma forca, e alguém dá a sugestão, tem que ser de 20 metros. Ela tem uma altura estabelecida, e ele prepara tudo, sai de casa dizendo: hoje Mardoqueu morre, hoje a vida de Mardoqueu vai ser destruída, hoje Mardoqueu não volta para casa. Só que enquanto ele está indo fazer um projeto, enquanto ele está indo apresentar um projeto, nós precisamos que você abra a sua boca conosco e diga: um projeto. Não, pelo amor de Deus, é vigília. Quem veio, vem com vontade. Quem não está afim, já vai embora logo agora. Abra a sua boca e diga: um projeto. Veja bem, enquanto a mãe entra para apresentar o rei está decidindo estabelecer um decreto. Agora você precisa entender a diferença dessas duas palavras. Gabriela, quem pode estabelecer decretos? Só alguém que sabe, que consegue determinar o fim da história. Veja bem, decretos só saem da boca de quem tem autoridade para determinar o fim de alguma coisa. Então, Camila, então, o que o adversário vem dizendo que é um decreto, nunca foi um decreto. Não passa de um projeto. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: os planos que teu adversário trama contra a tua vida, ele diz que são decretos, mas não passam de projetos. E projetos podem ser
tua vida. Na autoridade da palavra do Eterno, eu quero profetizar que projetos do mal estão sendo desfeitos pelos decretos de Deus. Desfeitos. Pelos decretos. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: o projeto dele, o projeto dele não vai ter força. O projeto dele não vai ter força. O projeto não vai ter. Segure na mão de pelo menos 2 pessoas. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Sabe por quê? Tem gente hoje aqui, Gabi, escute, que precisa de uma ajuda. Uma ajuda para não temer. Segure a mão de alguém. Segure a mão de alguém. Ouça. Tem gente que entrou hoje aqui atemorizado por imaginar os planos arquitetados. Camila, mas o diabo fala o quê? É um decreto. Ele vem com as ameaças, mas ele vem como se estabelecesse decretos. Então, veja bem, nessa hora a gente fica assustado com o que o inimigo tem. Agora, olhando para o seu irmão, e diga, faça uma pergunta. Diga, o que o inimigo tem? O que o inimigo tem? Gabi, o que o inimigo tem? O inimigo tem um projeto. Agora diga, Mardoqueu tem o quê? Mardoqueu tem feito. Mardoqueu tem um feito. Já está estabelecido. Entenda. De mãos dadas com essa pessoa, diga para ela: tudo que o inimigo tem é um projeto. Olha para ele, anima ele ou ela e diga: Deus sabe que você tem feitos. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Projetos não são maiores do que feitos. Quais são as pessoas que você deseja carregar ao seu lado? Pessoas que têm uma experiência de coisas já feitas. Não é assim que o currículo funciona em qualquer área. A área profissional, a área eclesiástica. Os pastores têm essa concordância entre si. Olha, leva fulano para pregar na tua igreja. Mas por quê? Fulano já pregou aonde? Ele tem um feito. Você quer próximo a você? Ou você entende que quem tem mais força não é? Qual obreiro você deseja? Isso é só um exemplo. Mas você que gosta de um obreiro que fala: vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ou de um que todas as vezes que alguém decide fazer, ele vem e faz assim, faz assado, faz desse. Deus nos trouxe hoje aqui para despertar dessa situação. Tudo que o inimigo tem é um projeto. O que você tem é um feito. O decreto só pode ser estabelecido por alguém que tem autoridade para determinar um fim. Logo, todos os projetos, todos os decretos, abre aspas, que seu adversário diz que tem sobre você, não passam de... E Deus está dizendo, contra projetos, feitos são maiores. Você está entendendo? Aleluia. Só Deus tem o poder de determinar o fim. Só Deus. Mas é importante que fique claro na nossa mente que o adversário, ele grita bem alto o projeto a fim de parecer aos nossos ouvidos que é um decreto. Sim. E aí a gente se assusta, se esconde, foge, some e pensa: já está estabelecido o que vai acontecer na minha vida. 1 Reis capítulo 20, Ben-Hadad primeiro, uma dinastia de reis da Síria, que estavam acostumados a trazer nos seus pés a poeira de todas as cidades que eles destruíam. O texto vai dizer em 1 Reis capítulo de número 20, que inclusive Ben-Hadad andava consigo com mais 32 reis. Reis que na verdade não são reis, porque quem se rende ao inimigo não reina, divide poder, e quem divide poder não tem autoridade de determinar o fim. Então veja bem, Ben-Hadad caminha com 32 reis,
Isso porque ele está associado a muitos exércitos. O texto vai dizer que Israel é como se fosse apenas 2 montezinhos de cabra, enquanto os assírios enchiam a terra no exército de Ben-Hadad. Quando ele vai no tempo em que Acabe era rei sobre todo Israel, o decreto que ele estabelece pelo mensageiro à casa do rei Acabe é este: vai lá e diga que eu tomarei tudo que ele tem, que eu tomarei tudo que ele guardou. Aí Ben-Hadad fica medroso, porque não era crente, era frouxo no dia da peleja, e a força era pequena. Manda recado de volta e diz: olha, fala para Ben-Hadad que ele é meu irmão e que eu quero ter paz com ele, que se ele quer alguma coisa, a porta está aberta. Acabe não quer paz, Acabe acha que o concílio vai evitar a desgraça. Todas as vezes que Satanás fizer uma proposta e você tentar contrariar com paz, ele não vai querer paz, ele vai ter mais liberdade para conquistar o território. E foi o que ele fez. Quem está comigo, diga amém. Foi o que ele fez. Na segunda mensagem o decreto aumentou. Ele disse assim: agora vai lá. E porque ele achou que eu vim em guarda de paz, eu não vou pegar só ele, a casa dele, os filhos dele e essa terra não. Diga para ele que amanhã antes do meio-dia, o pó da destruição que eu vou promover em Samaria não será o bastante para ficar debaixo dos meus pés. O texto vai dizer que não era nem meio-dia do dia seguinte. Que dia? O dia do decreto. O dia que ele disse: amanhã, antes do meio-dia, o pó de Samaria vai estar debaixo dos meus pés. Quando chegou no outro dia, meio-dia, o texto diz que ele se reuniu dentro das tendas com os 32 reis e começou a beber. Que comportamento é esse, irmã Camila? É o comportamento de quem já bebe antes da peleja, porque tem certeza da vitória. Isso só se fazia depois de uma guerra, nunca antes. Só que Ben-Hadad tem tanta certeza que eles são só 2 montes de cabra, enquanto os assírios enchem a terra, que eles pensam: hoje pode antecipar a bebida, porque é certo que o pó de Samaria vai estar debaixo dos nossos pés. Mas Deus levanta um profeta, aleluia, que diz para Acabe: vai, olhe para pelo menos 2 pessoas e diga de novo: são projetos. Os decretos deles são projetos. Deus levanta o profeta e diz: vai adiante do povo com a infantaria de frente, e há de ser que hoje o Senhor entrega os assírios na sua mão. Sabe, os 2 montinhos de cabra não estavam dentro do projeto de Ben-Hadad. Ele não tem noção do que são 2 montinhos de cabra na mão do Senhor nosso Deus. Ele se levanta contra, vai em guerra, e o Senhor entrega os assírios na mão de Israel. Mas ocorre que isto aconteceu no monte. Eles fugiram e disseram: vamos nos reunir. Cabo de 1 ano, levanta o exército e volta. Agora nós vamos acabar com eles. A justificativa deles do monte era essa, né, Gabi? Olha, ganharam porque estavam no monte. O Deus deles é Deus de montes. O Deus deles é Deus de montes. É Deus de montes. Eles ganharam porque estava em cima. Mas agora nós vamos estabelecer a guerra no vale. Embaixo perde, porque o Deus era de monte. Vale não ganha. É como se Deus dissesse assim: você pode escolher para o seu projeto o lugar que você quiser, o fim quem determina sou eu. Você pode dizer que é no monte, você pode dizer que é no vale, você pode dizer que é em cima, você pode dizer que é embaixo. Você pode querer fazer guerra aqui dentro, pode querer fazer guerra lá fora. Você pode querer me cercar no meu local de trabalho. Você pode ter medo de me cercar em casa e pensar: em casa não, que a mãe dela é mulher de oração. Em casa não, porque é assim assado. Naquela igreja não, porque o pastor é assim assado. O Senhor está dizendo: seu problema é o lugar, então escolhe o canal da guerra, porque eu vou te mostrar que quem determina o decreto do fim sou eu. E o texto diz que eles abateram os assírios no vale. E naquele dia em diante, o profeta que o Senhor levantou, Eliseu deixou muito claro, e ele disse que a partir de hoje fique claro a todas as nações que este Deus é Deus de montes e é Deus de vale. O que isso tem a ver? Este Deus não é Deus de projetos, esse Deus é Deus de decreto. E é interessante que, se a gente for revirar aqui,
a gente encontra um novo rei, e o nome dele é Senaqueribe. Só que é interessante que ele já tinha passado com seu povo em diversas cidades, e todos os lugares por onde ele passou ele destruiu. Então o histórico de Senaqueribe é histórico de destruição. Repita comigo: o histórico era de destruição. E agora ele chega diante do povo de Deus e manda um recado. Sabe que aquele povo confia num Deus que coloca medo em todo mundo, mas ele manda dizer o seguinte recado. Você lembra, Camila? Versículo 34, 2 Reis, capítulo 18. Ele chega com toda a altivez de todos os projetos que ele já elaborou, e diante dele, diante do rei, o mensageiro diz: nós vamos acabar com tudo e também com Samaria. Rapaz, é um ódio que o povo tem de Samaria. E ele vai dizer o seguinte: que se é feito dos deuses de Ramate e de Arpade, essas são as palavras de Senaqueribe, e de Sefarvaim, e de Rena, e de Iva, de Samaria, todos os lugares que não eram possessão de Israel, todos os lugares que não tinham por domínio Jerusalém. Ele está dizendo: que são esses deuses? E o interessante é que o que ele está fazendo para Israel é dizendo para Israel: preste bem atenção, eu tenho um histórico de vitórias. É como se ele pegasse uma carta, o currículo do profeta. Pega um currículo dele e diz: repare, Israel, eu sou bom de guerra. Por onde eu passei, cadê o Deus de Ramate? Cadê o de Arpade? Cadê o de Sefarvaim? Cadê o de Rena? Cadê o de... Só que agora você está em Jerusalém, queridão. Não importa. Escute essa palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é o currículo que o teu adversário está tentando esfregar diante dos teus olhos. Ele está dizendo: eu derrubei o pastor, eu derrubei o pregador, eu destruí a casa de fulano, eu acabei com o teu vizinho, eu destruí a casa de Ade. Mas aqui é Jerusalém, meu irmão. Ninguém toca em você, ninguém toca na tua casa, ninguém toca na tua família. Não se apegue ao histórico do adversário. Se apegue aos feitos que você tem diante do Senhor, aos feitos que o Senhor realizou na sua casa. Lembra da década de 80, quando aquele carro capotou e teve gente que caiu no banheiro e morreu? O teu carro capotou 4 vezes e você está no mesmo lugar. Só para você entender, o Senhor está dizendo: os feitos são maiores do que os projetos. O que se faz? Repetimos: de Ramate, de Arpade, de Sefarvaim, de Rena, de Iva. O que são feitos desses deuses? Desses deuses não são feito nada. Você sabe por que não? Juízes, capítulo de número 6. O servo do Senhor falou dele aqui. Entre nós ele é conhecido como Gideão, mas nos dias dele ele foi conhecido como Jerubbaal. Jerubbaal significa quebrador de altar de Baal, destruidor do altar de Baal. O altar pertencia à casa do seu próprio pai, Joás. Mas o texto vai dizer que quando Gideão ou Jerubbaal destrói o altar de Baal, e os anciãos da terra e todos os outros adoradores de Baal se levantam para julgar aquela causa, eles pensam: vamos lá e vamos matar Gideão, vamos lá e vamos matar Jerubbaal. Quando eles chegam lá, são recebidos por Joás. Joás, numa tentativa de proteger o seu filho, vai se colocar à frente dele com as seguintes palavras. Ele vai dizer: ora, agora são vocês que vêm contender por Baal? Ele vai dizer: ora, agora são vocês que pelejam as guerras de Baal? Aí, meu irmão, aí ele regaça, porque aí ele diz assim: vamos fazer o seguinte, se Baal é Deus, que se defenda. Mas ele pode? Claro que não. Baal tem um problema sério. Salmo 115 diz o seguinte: os deuses deles são obras de mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não caminham. Nem som algum sai da sua boca. Mas o nosso Deus tem os seus olhos como chama de fogo, disse João. Seus pés são como latão. Seus cabelos são como a lã. Na sua coxa está escalado. Rei dos reis, Senhor dos decretos. Está entendendo? Os seus pés são como de latão reluzente. Ele não é um Deus parado. A Bíblia
diz que ele sobrevoa as asas de 2 querubins e passa pela terra. A terra, Camila, é o escabelo dos seus pés. Ele pega os oceanos, Serebai, na palma, na palma, na Seu palma. Deus se move. Seu Deus se move. Sabe qual é o problema? O problema está escrito em Salmo de número 20, versículo 7. Uns confiam em outros confiam em cavalos. Senaqueribe veio desses lugares. Alguém está dizendo: eu posso porque o político me ajuda, eu posso porque eu tenho um amigo que me leva, eu posso porque alguém vai abrir a porta, e depois fica decepcionado porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós levante a sua mão para adorar. Adore ao Senhor que se move em seu favor. Adore o Senhor que se move em sua defesa. Adore ao Senhor que peleja a sua causa. Adore ao Senhor que estabelece decretos para desfazer projetos do teu adversário. Adore ao Senhor que diz acerca de si mesmo: ainda antes que houvesse dia, eu já era. Veja como Por quê? Por quê? Só Deus tem o poder de determinar o fim, porque só Ele sabe aonde o começo iniciou. É o que ele diz, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8. Esse que tem a chave de Davi. Sabe quem sou eu? 17, 18. Eu sou o Alfa, Começo e eu sou o Ômega. Termino. Sabe basicamente o que isso quer dizer? Ele está dizendo: eu sou o elo que liga o começo no fim. Ele está dizendo: começou em mim e termina em mim. Sabe por que não vai dar errado? Porque o início sou eu e o final também sou eu. A garantia é dele. Sabe qual é o nosso problema? Achar que as circunstâncias momentâneas têm o poder de determinar o nosso fim. Isso é egocentrismo. Quando ele chama Jeremias, antes de apresentar o projeto que Jeremias vai conhecer, ele apresenta para Jeremias o decreto que ele já determinou. Olha o que ele diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e as nações te dei por profeta. Senhor, eu sou uma criança. Isso são projeções. Eu te chamei estabelecendo decretos. Antes, vou traduzir para todo mundo entender. Antes da tua fraqueza, estabeleci um decreto. Antes das circunstâncias que eu já sabia que iriam se apresentar, eu estabeleci um decreto sobre você. Os projetos de Amã acerca de Mardoqueu são de agora. Os feitos de Mordecai acerca do rei são de antes. Sabe o que eu me lembro, Camila? Diga. Quando o salmista diz: pois tu vistes a minha substância ainda informe. Ele está dizendo: o Senhor já me enxergava quando ninguém me via, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda via. O que ele está dizendo é: não foi o diabo que escreveu a minha história. Ah, Gabriela, mas eu vim de uma família que é perdida. Meu pai é cachaceiro, minha mãe está desviada. O histórico da minha família é o pior possível. Como profeta de Deus, eu quero dizer para a tua vida: história frustrada de ninguém vai se repetir na tua vida, porque há um escrito de Deus a teu respeito. Se prepare para viver decretos de Deus acerca de você. Decretos esses que vão desmerecer, descredibilizar, invalidar, envergonhar, frustrar, incapacitar, neutralizar, tudo que o teu Amã vem planejando sobre você. Veja bem, enquanto Amã está no pátio, prestes a entrar, e ele entra pensando: vou apresentar para o rei o meu? O rei interpela ele com um
que envergonha o projeto, invalida o projeto. E aí ocorre que enquanto isso está acontecendo, o Espírito de Deus nos levou a pensar que muitas vezes, consciente dos projetos que o nosso adversário tem tentado contra nós, a gente fica preocupado ou preocupada em desfazer o que ele está fazendo. Nós não estamos aqui dizendo que este é o caso de Mardoqueu, mas o Espírito de Deus nos conduziu, até pelo que a gente vê, né, gente, que é o caso de muita gente. Pessoas envolvidas com os projetos que o adversário arquitetou. Não porque gosta, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo porque na preocupação de destruírem a sua memória, de acabarem com o seu crédito, de destruírem o seu plano, você pensa, eu vou desfazer o que ele tem feito. E com isso você vê gente desesperada se justificando em redes sociais. Você vê gente desesperada pedindo gabinete com os pastores para tratar de assunto que não chegou nem ao conhecimento do pastor. Você vê gente usando ao vivo para tratar de assunto que ninguém ainda ficou sabendo. Você vê alguém catucando aqui, alguém te manda o print de uma conversa que é para você guardar aquilo como argumento de defesa. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer que as questões dos projetos do seu adversário, elas são muito pequenas diante da causa que você está envolvido. Deixa eu te falar uma coisa sobre Mardoqueu. Enquanto Amã projeta a forca, você não vê no texto um Mardoqueu preocupado em desfazer o que Amã tem feito. Sabe por quê? Ele está envolvido numa causa que é maior. Ele está dizendo, a causa é maior. Você já parou para ver o comportamento de Mardoqueu? Enquanto Amã está envolvido com forca, Mardoqueu, o tiozinho da Esther, que ninguém dá nada pelo homem na porta, camarada que não tem cadeira, não tem placa, nem título e nem atributo real. Só para você entender, esse camarada não é nada mais, nada menos do que, para pensar, protetor do rei porque o livrou. Segundo, protetor de um povo, porque ele agora está envolvido numa causa de defesa do seu povo. E por fim, conselheiro direto da rainha. Não, vou repetir. Ele promove livramento do rei, ele está envolvido na causa do povo e é conselheiro direto da rainha. Aí eu te pergunto, em que Mardoqueu está envolvido? Só em questões do... O reino para ele é mais importante. Não importa se alguém vai pensar que ele foi bobo porque não respondeu. O reino para ele é prioridade. Não importa se alguém vai olhar para ele e vai dizer, ah, Mardoqueu, você não vai fazer nada, olha o que a Amã está planejando. Não. O reino para ele é mais importante. Repare que não é o caso de Mardoqueu, porque talvez ele não fizesse ciência do que está acontecendo naquele momento. Mas ainda assim, quando ele soube que o povo está debaixo de um decreto para a morte, a primeira coisa que ele faz é tirar a roupa bonita que ele está, a veste que ele tem, colocar a veste de saco, sentar na porta do palácio, e ele está dizendo, aqui eu vou ficar até que tenha livramento para o meu povo. Sabe por quê, Camila? Porque ele entende que se ele luta por si, ele perde o povo, mas quando ele luta pelo povo, ele ganha a si mesmo. Se ele luta por si, entenda bem, se ele luta por si, ele perde o povo, e quando perde o povo, ele perde a ele mesmo, porque ele também é parte do povo. Quando você fere o povo, você se fere. Quando você deixa que firam o povo, você está permitindo que firam a você. Quando você permite que de alguma forma o povo seja prejudicado, o prejudicado também é você. Mas quando você luta pelo povo, você salva a tua casa, você salva a tua família, você salva até o ministério. Eu quero que você lembre que o que está acontecendo agora é que os judeus serão perseguidos e mortos, executados sem possibilidade de defesa. Mardoqueu já havia livrado o rei, mas agora ele está envolvido nessa causa, com a causa do povo, querendo procurar um meio de trazer livramento ao seu povo. Por que quando a Gabriela diz que se ele luta por si, ele perde o povo, e perdendo o povo perde a si mesmo? Porque ele também era judeu, e a palavra era que os judeus seriam massacrados. Veja como muitas vezes o que o adversário projeta ao nosso respeito, e se a gente, na tentativa de desfazer o que ele tem feito contra nós, a gente se distrai em querer guerrear por causa própria. Só que deixa eu te lembrar, Mardoqueu é judeu. Deixa eu te lembrar,
nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre mim. O problema é que tem pessoas defendendo o evangelho em causa própria. O problema é que tem pessoas defendendo ideias em causa própria. No final elas não têm seguidores, são como Cefas acerca do que Gamaliel falou. Porque são pessoas que querem defender uma ideia que elas têm. São esses que são guiados pelos ventos doutrinários, a qual disse Paulo. Se ele luta pelo povo, recebe livramento por si, porque também era judeu. Se o povo livra, eu livro também. Mas se eu me distraio em querer ocupar o meu tempo, em desfazer o que Satanás tem falado, o que ele tem dito, o coração de quem ele tocado, no desespero de querer recuperar, desfazer o que ele fez, o povo vai perecendo. E você está achando que não? Vou te falar do jeito que nós ouvimos. A causa coletiva te inclui. Não, você não entendeu. O que Deus soprou aos nossos ouvidos foi isso. A causa coletiva te inclui. E o diabo está te distraindo para que você esqueça do coletivo e lute no individual. Só que lutando no individual você perde o coletivo e perde a você também. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, siga-me. Tome sobre si a sua cruz e venha. Mas há de ser que aquele que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas aquele que perdendo por amor de mim para me servir, já ganhou. A causa é maior. E quando a causa é maior, sacrifício pessoal vale a pena. Amanda está falando, deixa eu falar. Eu estou envolvido com questões maiores. Amanda está desfazendo, deixa desfazer. Eu estou envolvido com questões maiores. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: teu sacrifício pessoal promove o reino. E quem luta pelo reino, vê o reino lutar por você. O reino vai lutar por você. Quando você entender que para fazer parte do reino tem que ter sacrifício pessoal. Não é isso, Pedro? Eu lembro exatamente de Pedro. Jesus estava cumprindo o propósito do Pai quando ia para a cruz. E de repente os soldados romanos chegam para prendê-lo. E Pedro, no ímpeto de salvar a causa própria, não entendendo a dimensão do reino, ele tira a espada da bainha, arranca a orelha do soldado. E Jesus na hora diz para ele: Pedro, embainha essa espada. Jesus está dizendo para ele: Pedro, para de lutar na carne. Pedro, para de resolver com teu braço. Pedro, para de tomar as causas para si. Para de resolver nesse anseio teu. E ele vai dizer: acaso não tomaria eu do cálice que o Pai me mandou tomar? O que Jesus está dizendo é: a cruz vai ser difícil, mas é pelo reino. Eu vou padecer, mas a causa é maior. Vai doer em mim, mas a causa é maior. Eu vou sentir, Camila, mas ainda que eu sinta, eu vou me alegrar quando eu entender que o reino, aleluia, está sendo beneficiado. Nesse mesmo episódio de João capítulo 18, o Senhor acabou de ensinar por Pedro que lutar por si é lutar pelo povo, é entender que a causa é maior. Mardoqueu recebe o tipo de honra que o rei deseja honrá-lo, porque ele é uma pessoa envolvida com questões maiores. Olhe para cá, por gentileza. Quando Jesus é entregue pelos judeus a Pilatos, no mesmo episódio, quando Jesus é entregue pelos judeus a Pilatos, estando tete a tete com Pilatos, Pilatos vai dizer assim: homem, foram os teus que te entregaram a mim. O que ele está dizendo é: eu não tenho nada contra você, e você nem me conhece, eu sou de Roma. Agora, para quem você pelejou, te entregou. Então ele vai dizer assim: foram os teus que te entregaram. Os teus. Rapaz, você vai ver Jesus dar uma resposta que eu nunca vi na vida. Jesus vai dizer acerca dos judeus que são povo seu. Ele vai dizer: os meus não. Ele diz: os meus não, porque os meus súditos não são daqui.
Antes da crucificação, o reino não havia sido ainda estabelecido sobre nós. Então o que ele está dizendo antecipa o momento da crucificação, só para que você entenda. Então ele vai dizer assim: você está dizendo que são meus, mas que fique claro que eles não são meus. Os meus súditos não são daqui, eles são de outro reino. Aí ele diz mais: Pilatos, se os meus súditos estivessem aqui, bastaria uma ordem e todos cairiam, porque eles trabalham por mim. O que ele está dizendo? Você está dizendo que eu fui entregue de quem eu sou, mas eu estou dizendo que eu me entreguei por causa de quem eu sou. Quem você diz que são meus e me entregaram, fique claro, eles estão comigo, mas eles não são comigo. Jesus está entendendo que a sua entrega envolve uma causa. Então eu não estou nem aí para quem me entrega. Eu não vou me preocupar em ter que justificar para Pilatos, desfazer o que alguém projetou para eu estar aqui. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo? Pegue na mão de pelo menos 2 pessoas aí. Segure na mão de pelo menos 2 pessoas aí. Aperta ela debaixo dessa graça de Jesus e diga para ela: quando você sacrifica o pessoal, você promove o reino. Quando você promove o reino se sacrifica por você. Você está entendendo? Só para você entender, o reino peleja porque entende que a causa pessoal merece ser sacrificada em prol de um bem. Em prol de um bem. Será que você é capaz de fazer isso nessa noite? Eu sei que é difícil, mas dá para esquecer? Dá para pagar aqueles registros de prints para fazer o dossiê de alguém? Esquece isso. Não se embaraça não, porque a Bíblia diz que o soldado que milita, ele faz o quê? Ele se prende aqui, se prende lá, se agarra aqui, ele se... Não, o soldado que milita, sabe o que ele faz? Ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Sabe por que o texto diz? A fim de agradar, Camila, aquele que o alistou. Eu não vou responder, porque não responder não agrada a Deus. Eu não vou perder tempo com fofoca, porque não perdendo tempo eu agrado a Deus. Eu não vou perder tempo com causas da terra, porque eu estou para agradar a Deus. Fica na vertical, meu irmão. Peleja pela vertical, padece pela vertical, chora pela vertical, que a vertical vai trabalhar na horizontal em seu favor. Pelo rei. Pelo reino. Ai, deixa eu dizer uma coisa. Diga. Olha para esse crente que está do teu lado, faça esse favor. A gente até disse que não faria isso, mas eu preciso fazer. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: quando você entender a dimensão da causa, você vai parar de se embaraçar. Diga para ele: quando você entender a profundidade da causa, você vai parar de se embaraçar. Sabe que causa é essa? Enquanto você luta por esse reino aqui vai lá nos teus parentes que ninguém sabe. Enquanto você luta por esse reino aqui chega num outro estado, visita quem está lá no outro estado. De repente você recebe um telefonema: Jesus tocou lá no Maranhão, Jesus tocou lá na Paraíba, Jesus tocou lá na Espanha. O reino é maior. Por favor, em nome de Jesus, pare de se preocupar em desfazer o que Ele tem feito. Deus te chamou para ser conselheiro de rei. Deus te chamou para livrar gente grande. Deus vai te assentar entre os príncipes da terra. Mas como você vai se envolver em questões do governo, se você está apegado a questões de... Tem que sair do natural, Camila. Tem que sair daqui. O Senhor está dizendo para você hoje: vem pra cima. Ao invés de me trazer para o seu habitat, eu estabeleço uma ponte entre mim e você, Jacó. Não para que eu desça aí, mas para que você tenha acesso para vir aqui, ó. Vem pra cá. Chega de pensar em coisa que é da terra. Chega de falar de coisa que é da terra. Chega de viver agarrado a sentimentos que são daqui. Jesus veio aqui hoje nessa casa para dizer para você: sobe um degrau. Chega de viver no natural. Sai daí, vem pro espiritual. Eu tenho mais para você. Glória!
Mardoqueu. Ele diz para Amã, ele pergunta: o que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Aí ele pensa: certamente está falando de mim. Amã pensa: certamente está falando de mim. Então ele diz assim: faça o seguinte, pegue o cavalo que o rei monta e senta ele, as vestes reais que o rei usa e veste ele, a sua coroa seja posta sobre a cabeça dele. Pegue um dos príncipes dos maiorais, para que puxe a rédea do cavalo andando a pé, enquanto ele está sobre o animal, para que anuncie diante dele, dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. O estabelecimento da ideia que Amã deu e de que o rei aceitou estabelecia anúncio periódico. Ele não podia anunciar e ficar quieto. Ele tinha que segurar, conduzir o cavalo. Rapaz, isso aqui é tão forte que nem vamos entrar nisso hoje. Outro dia a gente entra quando o príncipe conduz o cavalo. Não, outro dia. Ele segura o cavalo pela rédea e ele vai andando e ele vai dizendo: assim se... Aí ele para, tem que parar. Corte real é assim, para que é para os outros ouvir o anúncio, porque tem que ouvir direitinho. Aí ele anda um pouquinho, para. Assim se faz. Tem que virar a boca para todos os cantos. Ao homem cuja honra o rei se agrada. Dá mais um trote, anda mais um cadinho. Assim se faz ao homem cuja... Eu não sei se isso começou 2 da tarde e terminou às 4. Eu sei de uma coisa: o cavalo precisava percorrer todo o arredor da cidade, da província de Suzã. É interessante porque é o mesmo lugar em que Mardoqueu caminhou todo vestido de pano de saco e cinza sobre a cabeça para poder pelejar em prol do seu povo. Alguém diz: é clichê, mas fazer o quê? Tem coisa que é assim mesmo. No lugar que você é humilhado, Deus passa com você para ser exaltado. Aí ele coloca, e periodicamente ele vai dizendo: assim se fará o homem, assim se faz ao homem cuja honra se agrada. Assim, agora veja, toda a veste real, na verdade, o anúncio que o rei colocou na boca de Amã, o decreto que o rei colocou para que Amã fizesse parte, o anúncio respalda a veste, a coroa, o cavalo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nenhuma autoridade é considerada autoridade se ela tem que se anunciar. Nenhuma autoridade pode se autopronunciar. A gente que não é coisa nenhuma, antes de pegar o microfone alguém diz: fulano vai pegar. Você já viu o presidente Temer ou a ex-presidente Dilma fazer um pronunciamento direto, abrir, pum? Há um anúncio, um comercial, um repórter, não é assim? Toda autoridade só é reconhecida como autoridade porque ela é anunciada. Ninguém que diga que é autoridade tem a patente da autoridade se precisa se pronunciar. Só para você entender, em grau de honra de realeza, para que aquilo seja validado, o anúncio respalda. Lembrando do próprio Jesus, livro de Atos. É interessante dizer uma coisa, que quando a mãe entra na presença do rei, e que fique bem claro isso pra gente, ele entra achando que é ele. E o rei olha pra ele e diz: faça isso a Mardoqueu. Ele sai dali, ele entrou pensando numa coisa, ele entrou determinado com uma coisa, ele entrou imaginando uma coisa. O pensamento dele era um. Só que quando ele chega, a mente dele é mudada, porque o rei logo dá uma proposta de honra. E ele, no seu ego, no seu orgulho, pensa: quem mais merece ser honrado do que eu? Então o rei olha para ele e diz: toda a trama que aconteceu, o cavalo, a roupa, a veste, quem deu a ideia, Camila? Amã. Ele disse: faz o quê? Um cavalo, a veste, a coroa, tudo. A ideia foi dele, mas era para acontecer com quem? Com ele. Ele achou que era para ele. E o rei diz o quê? Sai daqui e faça a Mardoqueu.
Agora deixa-me lhe dizer uma coisa, Gabi. A veste foi ideia dele. O cavalo foi ideia dele. A coroa foi ideia dele. Mas o anúncio, ele até disse que anuncie. Mas ele não sabia. O anúncio anuncia o decreto. E o decreto veio de quem? Do rei. Do rei. Assim se fará. Ou o que eu faço ao homem cuja honra o rei se agrada. O que a gente quer aplicar aqui? Toda essa edumentária foi respaldada por causa de um decreto que Deus colocou na boca de Amã. Toda essa veste foi respaldada por causa de um anúncio que periodicamente ele tinha que fazer. Porque para que toda aquela autoridade fosse respaldada, um anúncio precisava ser feito. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Veja bem, essa autoridade é anunciada. Não há absolutamente nenhuma autoridade que se pronuncie sem anúncio. No livro de Atos dos Apóstolos, antes de Jesus, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, o texto vai dizer que uma comitiva angelical recebeu por entre as nuvens outros 2 varões de branco que desceram para comunicar. Diz o texto no capítulo 1, ficaram, porque o texto vai dizer que os discípulos ficaram estupefatos, olhando para o alto, porque o que está acontecendo naquele momento na subida? O cumprimento messiânico do anúncio que Davi já tinha feito no Salmo de número 24, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem anuncia é Jesus? Não, é a comitiva angelical que vai adiante dele, respaldando sua honra. E eles repetem, porque o porteiro nunca abriu a porta, e dizem uma vez: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, tá entendendo? O anúncio. Aí o porteiro diz assim, que mané, só pra gente entender, eu tô parafraseando. O porteiro diz assim: mas quem abre a porta o quê? Eu vou abrir a porta. Gente, o portal celestial não é aberto assim não. Aí ele diz: quem é este o Rei da Glória? Qual é o respaldo? É Jesus que diz: eu sou dono disso tudo? Não, são os anjos que vão adiante dele, respaldando e dizendo: o Senhor poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus chega, a porta não se abre. Quando Jesus chega, a porta já está. Só para você entender, quem abriu a porta? Jesus? O anúncio que credenciou. O anúncio traz o respaldo. Você sabe por quê? Se você vê alguém que está passando um tempo na porta com pano de saco, na frente do palácio, em sinal de humilhação, de repente no meio de uma luta dessa, o camarada me aparece sobre o cavalo real, com veste reais, coroa real, e um anúncio dado por um príncipe, dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Se não tem um anúncio, quem está olhando pensa: rapaz, mas é louco mesmo. Alguém pode pensar: é loucura, porque qual é o respaldo? De onde vem essa roupa? Será que ele roubou? Matou? Prendeu? Como conseguiu? Não era ninguém ontem, como é que é alguém agora? Saiu de onde? Se ontem ninguém sabia quem era. Estava na porta e hoje está na praça? As pessoas às vezes procuram a gente em determinados lugares e dizem assim: como você conseguiu? Como você entrou? Tem que fazer o quê? Só que aqui tem um anúncio. O anúncio é o respaldo. Deixa eu lhe falar. Você sabe por que o anúncio é tão importante? Tanto quanto a coroa, tanto quanto a veste, tanto quanto tudo que o rei confiou a Mardoqueu. Porque uma veste que não se respalda não é veste real. Pode ser fantasia. Deixa a gente falar uma coisa. Bobos da corte também tinham tecidos reais. Só não tinham respaldos reais. Você sabia que as teatralizações, pronto, é bom de pregar em dois, é isso, eram feitas baseadas em situações familiares, situações do palácio, por isso elas eram reservadas. E para tal, bobos da corte usavam tecidos reais. Não porque fossem amigos do rei, mas para tentar criar o teatro da família real. Fingir que é.
Vamos falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Parece... Tem muita gente achando que está com a veste real, mas está fantasiado. Se não tem respaldo real, é fantasia. A tua veste não tem validade. Se o rei não te autorizou a usar, não é para estar contigo. Se não foi o rei quem disse coloca, não se atreva a usar, porque de fato você não tem autorização, legitimidade. Mais do que isso, Gabi, até alguém pode olhar e se acha, se sente, mas quem se vê com roupa real, sem o anúncio, sem o respaldo do rei, quem é da realeza olha e sabe, é bobo. É teatro, é fantasia. Não precisa da glória não, mas a gente vai entrar aqui. Já estamos caminhando para o fim, mas que o Senhor nos guarde. Estamos caminhando para o fim. Obrigado, gente. As pessoas estão achando que ter acesso às vestes é o suficiente, mas ter acesso às vestes sem o acesso ao respaldo te faz ser um bobo da corte. Ter acesso à coroa sem ter um anúncio, sabe o que é? Te faz um carnavalesco. Sabe o que é esse respaldo, Camila? É fantasia. Sabe o que é esse respaldo? É para não deixar margem para ninguém imaginar de onde saiu. Especulação. Ninguém vai perguntar veio de onde, saiu de onde. O rei se encarrega de dizer que quem está fazendo é sou ele. Ele está dizendo. Quem ele faz fez questão de deixar claro. Ele não está dizendo apenas as vestes são reais porque são do reino ou da realeza. Ele está dizendo a coroa é do rei, a roupa é do rei, o cavalo é do rei. A ideia foi do rei, o decreto veio do rei, tudo é do rei. Está entendendo? Deixe-me falar sobre algumas fantasias. Eliseu vai estar diante de Geazi. No caso do filho da sunamita que havia morrido e estava no quarto, ela vai adiante dele e diz: olha, meu filho agora está lá, está morto. Eliseu diz assim: pega o meu bordão, o meu cajado, corre, vai na casa, deita o meu cajado sobre o menino. O cajado é de quem? O cajado é de quem? Mas Geazi não tem respaldo. Ele chega, bota o cajado, mas o texto diz que não acontece. Tadinho do Geazi, dá dó. Eu imagino que realmente a situação era difícil. Ele volta, corre para Eliseu e diz: Senhor, não aconteceu. Mas peraí, com esse bordão, rapaz. Eliseu não falou isso, sou eu que estou dizendo. Aí talvez você pense: irmã Camila, esse argumento é muito fraco. Isso pode dizer que o que é do outro não deve ser usado. Mas peraí, foi Eliseu que disse. Mas me parece que Geazi não tem respaldo suficiente. Tanto que em outra ocasião, quando Geazi esteve com Eliseu, Eliseu já estava vendo algo e ele teve que pedir a Deus, porque Geazi não conseguia ver por si só o exército de anjos que cercava o arraial. Veja, o cajado é de Eliseu, mas aquilo na mão de Geazi é só uma. Aí talvez você diga: e tem condições de ser ao contrário? Quando tem respaldo, me diga, no caso de Eliseu foi assim? Chega a hora de Elias ser assunto aos céus, de Elias ser levado aos céus. E Geazi está caminhando com ele, caminhando com Eliseu. ele, caminhando com ele. Os dois juntos, de repente, eles são separados. Elias é levado, mas uma coisa cai. E a Bíblia diz: caiu que a capa de quem? A capa de quem? Quem subiu foi Elias. Então a capa de quem caiu? A capa de Elias. O que Eliseu faz? Eliseu pega a capa de Elias. Era de quem? Era de Elias. Era de Elias, mas ele tinha respaldo. Tem um Jordão diante dele. Era de Elias, mas ele tinha anúncio. Tem um Jordão diante dele. Alguém olha do outro lado e diz: passar, ele não passa. Mas ele não tem só a capa, ele tem respaldo. Ele fere com a capa e o Jordão se abre. Porque a capa de Elias na mão de Eliseu não é fantasia. Porque quem tem respaldo deixa legado. E quem tem respaldo vive o legado deixado. Levante a sua mão, nós queremos profetizar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que as ferramentas que Ele colocar na tua mão terão o respaldo do céu em seu favor.
vai sobrar tempo para ninguém especular. Como é que está pregando tanto? Como é que está cantando tanto? Como é que está sendo tão usado? Receba isso, você que está aqui no altar. Aleluia! Ninguém vai especular nada, porque o rei vai dizer: sou eu, sou eu, sou eu. Receba o respaldo. Receba respaldo. Levante a sua mão, receba respaldo. Receba respaldo. Hoje eu não vim profetizar patrocínio, eu vim profetizar respaldo. Hoje nós não viemos profetizar ajuda humana, nós viemos profetizar o respaldo do céu. Deus vai criar um respaldo para justificar tudo que Ele tem colocado em suas mãos. Respaldo. Aleluia. Não vai ficar a porta aberta para ninguém, Camila, pensar nada. Vai poder até pensar. Você acha que o coração de Amã queria falar: assim se faz a honra, assim se faz ao homem cuja honra esse agrada? Nem pensar. Não queria mesmo. Porque o que Amã pensava de Mardoqueu não era o que o rei pensava dele. Só que chega uma hora que Deus te respalda tanto. Não, é sério. É sério mesmo. Que até quem projetou e pensa diferente de tudo que o rei está fazendo tem que engolir o que pensa. Sabe por quê? Eu e Gabi, a gente estava imaginando algumas cenas que a gente já viveu. É uma coisa mais ou menos assim: você está numa mesa com muitas pessoas e de repente alguém com um comentário diferente do pensamento sobre alguém. Infelizmente, na maioria das vezes é malicioso, porque o homem tem uma natureza que só o sangue mesmo. E às vezes a pessoa chega, que nem Amã, com um pensamento que não é o desígnio do coração do rei sobre alguém. E normalmente conversas assim costumam ser assim: conhece fulano? Conheço. O problema é quando Deus já respalda o fulano e todo mundo que está na sala conhece o fulano. Aí quem está na sala que conhece já tem respaldo. O coração diz: não gosto. O coração diz: vou matar. O coração diz: vou queimar. O coração diz: vou enforcar. Enforcar aqui é sufocamento de ministério. Vou enforcar, vou suplantar, vou abater, vou destruir, vou contaminar, vou queimar. Conhece? Conheço. O problema é que o desígnio do coração das pessoas já está respaldado pelo decreto. Aí é engraçado porque de repente alguém abre a boca e diz: mentira, você conhece? A gente ama fulano. Fulano é uma bênção. Fulano é um profeta cheio de Deus. Fulano é uma bênção. Fulano prega na unção. Olha, fulano veio aqui na igreja, sacudiu. Olha, eu estava com uma causa, fulano orou, Deus deu vitória. E a pessoa que tinha talvez até um projeto, que tinha talvez um pensamento, que tinha talvez até uma justificativa, porque Amã cria uma justificativa com o fato de Mardoqueu não se curvar diante dele. Ele fala diante do rei? Ele fala diante do povo? Não, porque Deus respaldou. O rei elevou um respaldo e um decreto sobre Mardoqueu tão alto. A gente veio profetizar isso de coração. O pai vai te respaldar tanto na tua casa. O rei vai te respaldar tanto no teu local de trabalho. O rei vai te respaldar tanto na tua comunidade, no teu bairro, na tua cidade, que quem tem um pensamento diferente do decreto do rei, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sentir-se obrigado a calar, porque senão o doido é ele, o maluco é ele, o desequilibrado é ele, o perturbado é ele, o estranho é ele. Amã vai ter que guardar aquilo para si. Você sabe por quê? Tem gente que guarda para si, porque senão quem sai da mesa é ele. E ele não quer sair da mesa. Então ele engole. E é por isso que de vez em quando a gente encontra alguém que pensa ao contrário, dizendo: é mesmo, é uma benção. É mesmo, é de Deus. Fulano não. Mas então o que você ia falar dele? Nada, você já falou. Aquilo que ele guarda para si se consome na própria vida dele. Ele é honrado. Mardoqueu é respaldado.
Ele não está fantasiado. Eu quero que você saia daqui pensando nisso hoje. Ele está respaldado pelo anúncio real. E o texto diz que depois de tudo isso, e então, depois de ser honrado, Mardoqueu volta para o seu lugar. Mardoqueu volta para a porta. Acabou de sair de cima de um cavalo real. Acabou de ouvir todo mundo ouvindo o que o rei pensava sobre ele. O decreto era: este é um homem de quem eu me agrado. Acabou de sentir o peso da coroa real. Os seus braços acabaram de sentir a leveza, a graciosidade do tecido real. Acabou de viver uma experiência incrível. Mas desce do cavalo, lembra de quem era e volta para o seu lugar. Depois da honra, volta para a porta. Depois da glória, volta para a porta. Depois da fila de fotos, volta para a porta. Depois de 1000 curtidas, volta para a porta. Depois de muitos abraços, volta para a porta. Depois de todos os presentes, volta para a porta. Imagina a quantidade de apertos de mão. Fulano, você é uma bênção. Fulano, você é de Deus. Fulano, eu te amo. Fulano, depois de tudo isso, o pai está dizendo: volta para a porta. Depois de tudo isso, Mardoqueu volta para a porta. Veja, os grandes homens de Deus recebem honra porque não a pedem. Honra merecida não é honra pedida. Homens como Eliseu, por exemplo, homens que vencem. Diga. Acabou de profetizar. 3 reis vêm com uma guerra internacional. Amon, Moabe e os filhos de Edom. Eliseu está ali. Ele é a fonte que Deus usa para salvar o povo. O estrategista é ele. Ele foi o grande. O cabeça é ele. A voz dele que foi ouvida. Quem determina o que vai ser feito é ele. Deus pegou ele e usou ele. Quem sabe o que acontece até na recâmara do rei é ele. Sabe o que acontece? Depois de tudo isso, capítulo de número 4. Você encontra Eliseu aonde? Volta para a escola de profeta. Resolvendo causas da escola de profeta. Procurando cabo. Cabo de machado. O cara vence uma guerra internacional. Eu quero ficar no palácio. Ganhei guerra internacional. Ele me volta para assunto de profeta. Não, olha os assuntos de profeta. Ai, meu senhor. Porque era emprestado. Camarada vence 3 reis. Determina a guerra. Ele diz: fala onde foi, meu filho. Foi ali, Senhor. Joga a madeira, meu filho. Deus está dizendo: eu vou te escolher para coisa grande quando eu ver que tu valoriza as pequenas. Depois de viver as grandes, ele volta ao seu lugar. Davi. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu já me provi de um rei. Não, um rei? Rei, foi isso que falou? Rei. Quando chega na casa de Jessé, vem Eliabe, vem Samar, vem os filhos. É esse. Deus fala: não. É esse, não. É esse, não. É esse, não. Ninguém. Acabaram. Não tem um menor que não está aqui. Está no. E aí, olha só. A gente não vai se assentar na mesa enquanto o menor não chega. Enquanto o menor não chegar. Chega Davi. É ungido príncipe. Esperado. É ungido obreiro. Diácono. Em pensar que tem gente querendo criar rebelião só por causa do diaconato. Não. Missionário. Missionária. Pregador. Evangelista. Não, meu irmão. Camarada vai ser ungido. Detentor do poder governamental. Unge ele como rei. O texto é claro. Ele é ungido como rei. Futuramente ele será rei sobre todo Israel. Mas depois do óleo ele volta para o. Depois da unção ele volta para o. Depois da realeza ele volta para o. Depois da exaltação ele volta para o. Eu não sei para quem, mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: volta para o teu lugar. Volta para o lugar em que você estava. Você funciona bem no teu lugar. Você funciona bem no teu lugar. Não queira estar num lugar que não é teu. Você funciona bem no teu lugar.
ser ouvido, todo ouvido poderá ser boca. Porventura, os que vocês depreciam por menores no corpo são os de maiores utilidades. O que o Senhor está dizendo é: neste maquinário, dentro do reino, faça como Mardoqueu, seja útil no seu lugar, seja bom no seu lugar. Sabe por que tem que voltar para a porta? Porque ele pode ter sentido a leveza do tecido, o peso da coroa, pode ter sido ovacionado naquele momento. A alegria, a felicidade da honra. Se vestiu como rei, mas não se engane, aquela roupa não é dele. A roupa tem um dono. E a autorização para usar roupa é o seguinte: diga, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz como? O rei empresta roupa para ele usar diante dos homens. Olha, o rei empresta, está com ele, mas o respaldo é para usar e não para tomar. Agora, por que um homem desse merece tamanha dignidade real? Porque com a dignidade que ele usa uma veste real, é a mesma dignidade que ele tem ao vestir um pano de saco. Agora veja bem, é complicado depois de subir no cavalo, botar a coroa e ter um anúncio, voltar com um pano de saco para a porta. É difícil. Mas é pra gente, porque estamos sendo confrontados pelo ego, por ele não. Sabe por quê? Ele volta, mas eu te pergunto, ele volta e por causa do que ele viveu há minutos atrás, aquele lugar não é mais considerado o mesmo, por causa do que ele viveu ali agora, ali atrás. Veja, uma coisa é um Mardoqueu que está sentado naquela porta há um tempo sem acontecer nada. Outra coisa é um Mardoqueu que foi chamado da porta ao cavalo, à honra, à realeza, ao anúncio, ao respaldo. E depois este Mardoqueu volta para aquele lugar. Eu vou dar um exemplo que é para todo mundo entender. Sabe assim, sobre Búzios? Fizeram uma estátua ali da Brigitte Bardot? Porque nunca mais aquele lugar seria considerado o mesmo depois da visita de Brigitte Bardot. Tem casas simples na Europa que foram casas de grandes homens de Deus. Wesley, por exemplo, é uma casa visitada. Olha, era aqui que ele dobrava o joelho. O banco é simples, rapaz, é um negocinho de madeira já puído. Escrivania já tá toda, mas tá tudo envernizado, lacrado com umas 4, 5 demãos de verniz pro troço não acabar. Você pensa que o seguro aquilo é madeira, né? Não é verniz. Só que a casa se tornou um lugar por causa da casa? Não, porque se for madeira, na minha também tem. Banco na tua também tem. Escrivania, na de um monte aqui tem. O negócio não é a casa, foi quem dignificou aquela casa, quem entrou ali. Então um lugar que é comum a tantos outros torna-se diferente quando algumas pessoas vão para lá. Vamos falar a verdade? O texto não diz, mas seria uma conjectura para os dias de hoje. Você imagina que da porta do palácio o camarada andou no cavalo, etc e tal, e depois foi muito mais honrado do que apenas andar no cavalo. Ficou revelado como conselheiro da rainha, como seu tio disse que era seu parente, futuramente se tornou o segundo do rei. Tudo isso, mas tudo isso começou no momento daquela peleja do seu povo. Foi com ele estando assentado à porta. Eu fico imaginando a quantidade de gente que não tentava simpatizar daquilo. Rapaz, vão passar uns 3 meses na porta. Campanha da porta. Porque, rapaz, quem passa nessa porta de pano de saco entra no palácio. Não sei. Só para você entender que Mardoqueu voltou para o mesmo lugar, mas o lugar jamais seria o mesmo por causa dele. Ele dignificou aquele lugar. Aquilo que ele viveu foi tão grande que o local nunca mais seria o mesmo, porque ele já não era mais o mesmo. Quem olhava para ele dizia: esse é o Mardoqueu que andou no cavalo com veste real, roupa do rei, e gritaram o nome dele na rua. Você precisa parar de reclamar do lugar aonde você está e começar a dignificar o lugar aonde Deus te colocou, ainda que ele não seja proporcional ao tamanho da promessa que você recebeu.
Talvez você diga: a promessa que eu recebi é muito grande e o lugar que eu estou é muito pequeno. Para de reclamar e começa a frutificar onde você está. Honre o lugar aonde Deus te colocou. Aleluia. A gente escreveu para não esquecer e eu vou reproduzir como a gente escreveu para não falar errado para você. Fazer digno o lugar que você está, para ser digno do lugar que Deus está preparando para você. Vou falar de novo um pouquinho mais devagar. Isso. Fazer digno o lugar que você está, para você ser digno do lugar que Deus está preparando para você. Porque o fim de Mardoqueu e o término dos seus dias não se deu à porta do rei, mas ele entrou no palácio, se tornou o segundo do rei, conselheiro direto agora não só da rainha, mas também do rei, famoso entre o povo, amado na província. Deus preparou um lugar muito mais alto, porque ele trouxe dignidade a um lugar baixo, pequeno. Amém? Enquanto ele estava na porta, ele não fazia ideia do lugar que o esperava. Ele estava na porta e dizia: eu vou funcionar bem aonde eu estou. Em contrapartida, enquanto ele funciona bem aqui, tem um Deus que repara e Aleluia. diz: ele funciona bem lá também. Eu não sei quantos estão entendendo isso. Eu quero liberar uma palavra profética sobre quem está na galeria, sobre quem está aqui, sobre quem está no alto. Quando você para de reclamar de onde você vive, do lugar que você vive, do tamanho da realidade que você vive, e passa a funcionar aonde você está, aleluia, você se torna digno de alcançar a magnitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Projetos grandes são entregues a homens grandes. Gente com mente pequena não dá para alcançar projeto grande. Então, pelo amor de Deus, para de pensar pequeno. O lugar é pequeno, mas a tua mente precisa chegar. Quem hoje, ao ouvir a palavra, entendeu: Irmã Camila, eu não quero mais. Irmã Gabriela, eu não quero mais me distrair preocupado em desfazer os projetos. Eu quero entender que os decretos vêm antes dos projetos, porque eles estão pautados nos feitos. O que ele tem é um projeto, o que eu tenho registrado é um feito. Se você entendeu que hoje não há por que ansiar, ou querer, ou até mesmo vestir uma veste real, uma coroa real, sem respaldo. Não, eu não quero, irmã Camila. Eu não quero, irmã Gabriela. Hoje eu quero um respaldo. Eu não quero que as ferramentas que Deus colocou em mim sejam fantasia. Eu não quero fazer papel de bobo da corte. Eu preciso de um anúncio real que respalde o que está acontecendo. E por fim, se eu tiver que fazer um caminho de volta, que Deus me faça entender que voltar ao lugar que eu funciono nunca é retroceder. Que Deus me faça entender isso. Não porque eu desejo lugares mais altos, mas porque eu quero em mim mesmo entender que se eu não for digno de dignificar aonde eu estou, eu não sou digno de estar aonde Deus quer me levar. Se você aceita isso, fica de pé num salto de glória. Se é o que você deseja. Eu não sei se deu certo para vocês como ouvintes, mas eu disse a Gabi, Gabi, nós não temos compromisso de virar nada, de quebrar nada. Nós precisamos apenas ter cuidado de não ferir a vontade do Espírito Santo de Deus para essa noite. E esse cuidado se restringe em deixar claro que a mensagem que Deus desejava falar ao coração fosse dita. Então eu quero dizer que, a despeito de como você recebeu, tem alguém aqui que não veio com vontade de ficar fantasiado. Há um respaldo, eu espero que você discirna isso pelo Espírito Santo. Nós vamos fazer assim. Meu coração desejou, a Gabi confirmou, concordou, porque a palavra diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente.
Pastor Eliseu está saindo, mas eu queria pedir para ele ficar só um minuto. Só um minuto. Quando o senhor entrou e subiu a escada, pastor Eliseu, me perdoe, eu ainda não lhe conheço assim. Lhe conheço porque o Senhor fez as palavras da tua boca chegarem a Adã e a Berseba. Mas quando o senhor subiu, eu nunca fui apresentada diretamente ao senhor. Não assim, diretamente. Cumprimentei. Quando o senhor subiu, meu coração se encheu de temor. E até agora minha voz embarga. Eu disse assim: Gabi, vamos pedir ao pastor Eliseu, caso ele fique até o fim da mensagem. E eu considerei que ficou, porque o senhor só saiu quando a gente disse para levantar. Gabi, vamos chamar o pastor Eliseu para orar sobre esta palavra. Porque quando ele subiu a escada e chegou ao altar, pastor Eliseu, não foi ninguém que lhe respaldou. O Senhor falou comigo: respeite ele. Eu virei para Gabi e disse assim: Gabi, você concorda de eu pedir, de nós pedirmos, que o pastor Eliseu ore pelo término? Porque eu estou impactada. Porque Deus me disse: respeite ele, porque eu o respeito. Eu disse: Gabi, eu não posso, diante de uma apresentação dessa, ignorar a direção que o Espírito Santo está dando. Então com a maior humildade do mundo, acreditando que o Senhor tem respaldado homens e mulheres de Deus, que eu gostaria de pedir que você não faça desse momento um momento qualquer. Mas entenda que a gente prega, mas só a oração sela o que a gente prega. Então é a sua hora de receber. Se você ficou até agora, fique só mais 2 minutos. Ou quantos você acreditar que precisa para ser selado. Mas a gente gostaria de pedir para o pastor Eliseu fazer essa oração. E quando ele disser amém, orar como Deus o orientar. Falou com os meninos? O sarando vai estar adorando ao Senhor com um hino também que a gente escolheu, direcionado pelo Espírito. Irmão, aqui tudo foi respaldado. Talvez não foi do agrado, mas foi respaldado. Fecha os teus olhos agora, onde você estiver. Eu queria pedir que você abrace uma pessoa que está assim. Há uma graça de Deus liberada sobre esta casa. Glória a Deus. E o que o Espírito está dizendo a você: Eu te amo, Jesus. eu te dou graça para funcionar aonde você está. Você vai frutificar no lugar aonde você está. Talvez sua família não esteja do jeito que você queria hoje, mas você vai voltar para lá com um brado diferente. Você não vai mais olhar teu filho com esse olhar pejorativo. Você não vai mais encarar a tua vida com esse olhar ruim. Não, não. Você vai funcionar aonde você está. E debaixo de uma autoridade de Deus que está sobre este lugar, eu quero liberar uma palavra que enquanto você faz, honra a Deus, agrada a Deus, trabalha para Deus aonde você está, o Espírito Santo trabalha em você para te fazer alguém apto para o lugar aonde Ele quer te levar. No meio deste turbilhão de coisas que estão te acontecendo, Deus está acrescentando coisas, tirando coisas, mudando coisas em você, para você ser apto para chegar no lugar aonde Ele quer te levar. Então receba essa graça de Deus. Ora, homem de Deus. Amado e glorioso Deus, eterno e soberano Senhor, em cuja presença nos encontramos na noite deste dia. Te damos graças, ó Pai, por esta palavra enviada do trono da Tua graça, e que veio ao encontro de cada coração para nos fazer entender qual é a Tua vontade e a Tua palavra
Senhor, ministrada a cada coração, com certeza tem o seu efeito produzindo em nossa vida, porque esta é a tua vontade. Senhor, aqui estamos nós, ovelha do teu aprisco, alimentados pela tua palavra. Senhor, que possamos sair desta casa e fazermos de verdade a diferença naquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. Ó Deus querido, eu te louvo, Senhor, porque tu me prometeu e me deu a oportunidade de estar vivo para ver e ouvir estas palavras neste santuário, porque tu tens marcado o encontro com este povo aqui, para que com a tua voz tu pudesse nos indicar o caminho de retorno ao começo de todas as coisas. Faz-nos entender hoje, Senhor, que ainda que tu nos tenha colocado em determinados lugares, a origem da chamada é que faz a diferença. Estende a tua mão agora sobre esta igreja, sobre este altar, sobre cada homem e sobre cada mulher que tu uses, Senhor, que tu usa para falar e para transmitir a tua palavra. Ó Deus querido, dispensa a tua graça, dispensa a tua bênção, leva-nos para os nossos lares, Senhor, debaixo da tua proteção, e abençoa o teu povo, abençoa teu servo Ananias, abençoa tua serva Camila, tua serva Gabi, Senhor. Toma os pregadores desta casa, toma estes que tu tens chamado, toma, Senhor, agora nas tuas mãos, vai agindo, vai trabalhando, vai desvendando, vai abrindo os nossos olhos para contemplar o que tu queres, o que tu tens reservado, aquilo que o Senhor tem separado e colocado em nossas mãos. Ó Pai querido, toma agora, Ebaragaçu e Candarábia, Abacatumi Camanturevácia. Toma cada um nas tuas mãos e opera, Senhor, por meio desses teus instrumentos, e aonde quer que eles coloquem a planta dos seus pés, lembre-se que a vestimenta tem dono, que a honra também tem dono. Tu até dá e empresta, mas ela é tua. Glórias, honra e louvor são teus. Senhor, dispensa sobre cada um de nós a unção que faz a diferença, e nos ajuda a honrar esta unção e este azeite que tu derrama sobre as nossas vidas, a fim de aonde quer que passemos, alguém possa ver, Senhor, a manifestação da tua presença. Toma nas tuas mãos agora, guarda a nossa vida debaixo do teu sangue, e no temor ao teu nome, que possamos regressar à nossa casa, e que esta palavra, como alimento servido, possa nos dar condição de caminharmos até o lugar do desafio, e chegando neste lugar, Senhor, possamos estar confiados de quem nos falou não nos desamparará. Guarda a tua igreja, dispensa a tua bênção sobre nós, leva-nos aos nossos lares debaixo da tua proteção. É um pedido que eu te faço e já te agradeço por tudo, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está abraçado com essa pessoa?